Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Roder aqui e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a M. Dias Branco. Uma companhia que vem tendo muito destaque, principalmente nos investidores de longo prazo, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ela e se realmente vale a pena montar uma posição nesse ativo. Então se você quer saber um pouco mais sobre esse conteúdo, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais dos números da companhia, vou passar também pelo um overview sobre tanta a parte da receita, diversificação, um pouco mais sobre as marcas e no final vou falar um pouquinho mais sobre como essa alta do dólar está impactando os negócios da companhia. Então fica com a gente até o final para entender um pouquinho mais sobre essa realidade da companhia nos últimos anos de dólar alto. A M. Dias Branco é uma companhia que foi fundada em 1961. Ela está presente no mercado alimentício brasileiro há mais de 60 anos. E ela atua em várias frentes de produtos, como biscoitos, massas, farinhas, trigo, margarinas, óleos vegetais, bolos e snacks, dentre vários outros produtos que compõem todo esse ramo alimentício. Alguns destaques operacionais da companhia: hoje ela tem um faturamento próximo de 7,5 bilhões de reais. Ela possui mais de 17 mil colaboradores, sendo uma das maiores empregadoras da região nordeste do país. Também ela é líder nacional em biscoitos e massas, sendo que ela possui 19 marcas próprias, além de exportação para mais de 15 países atualmente. Um dos pontos que é super importante na análise desse ativo é a presença dela em todo o país. Hoje a companhia está presente em mais de 3 mil cidades brasileiras, além de mais de 100 mil pontos de venda. Em relação à presença no país, ela possui mais de 36 centros de distribuição alocados por todos os estados brasileiros, além de 15 unidades industriais. A companhia ela possui um histórico muito grande de aquisições de pequenos players regionais, onde ela vai incorporando na operação atual da companhia. Hoje, mais ou menos 58% da receita da companhia vem de marcas incorporadas nesses anos de aquisições em que ela fez. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns dados, alguns números que compõem essa questão tanto de receita quanto dos drivers, números da companhia. O primeiro deles é a questão de diversificação de receita. Hoje, 52% da receita da companhia vem da parte de biscoitos, ou seja, é uma dependência bem grande de bolachas e snacks e dessa parte de biscoitos e alimentos rápidos. Também, 24% vem em relação às marcas de massa, além de 17% de farinha e farelos de trigo, principalmente, além de outros 5% de margarina, gordura e questão de pães, que vem numa margem menor. Passo rapidamente aqui para vocês um pouquinho das marcas em que ela está presente. Com certeza, cada um de vocês vai ter uma marca específica que conhece, principalmente porque as marcas são mais regionais, ou seja, a gente tem uma marca que é muito mais forte numa região do país do que em outra. Então esse é um dos porquês também que a companhia ela vai fazendo aquisições ao longo da operação e vai deixando essas marcas mais regionais conforme o conhecimento do consumidor. Um dos pontos da estratégia que eu gosto muito da companhia é em relação ao crescimento com lucratividade. Ou seja, ela tem, dentro do negócio, ela tem uma divisão bem fácil de verificar em relação ao Brasil. Na parte nordeste e norte, onde ela tem uma liderança muito pujante do mercado, ela distribui como uma defesa, ou seja, em relação a ela já tem esse mercado e ela tem uma estratégia de se defender contra os concorrentes. Já na parte centro-oeste, sudeste e sul, ela precisa amadurecer a operação, ela precisa fazer crescimento. Em contrapartida, ela está em relação de ataque com os concorrentes. Então isso é muito bem definido, essa estratégia em relação às duas partes em que ela separa o país. Também um foco em crescimento de exportação, principalmente agora a companhia está buscando isso em relação a também ter receitas em dólar, principalmente para fazer um hedge natural com contas a pagar dela, que é vinculado muito às importações de trigo. E também a companhia está procurando entrar em outras categorias de faturamento, até para conseguir diversificar suas linhas de negócio, suas linhas de receita. Um pouco mais do overview da companhia é o aumento da receita líquida nos últimos anos, ou seja, a companhia fechou 2019 com uma receita líquida de 6,1 bilhões de reais. Isso dá um crescimento médio ao longo dos últimos 5 anos de 7,2%. É super interessante de ver isso, principalmente porque ela está com um setor perene, um setor consolidado, onde a gente não vê grandes aumentos de demanda. A demanda pelos alimentos só vai aumentar se a gente tiver um aumento de população ou a companhia ela conseguir roubar mercado
de concorrentes. Então esse crescimento de 7,2 nos últimos anos, num setor muito consolidado, num setor com uma demanda muito alinhada, muito justa, é super importante, é um ponto que eu vejo com muito bons olhos. Trago agora para vocês o EBITDA dos últimos 5 anos, que teve um crescimento médio de 3% em comparação à receita que subiu 7,2%. Grande parte dessa diferença está explicada pela questão do dólar, ou seja, a companhia está com maiores custos de aquisição de matéria-prima, além também de maiores gastos com esforços comerciais e de ampliação, principalmente na parte sudeste e sul, onde ela está querendo fazer ataques em relação aos concorrentes. Então a companhia fechou com um EBITDA de 772 milhões em 2019 e a gente vê uma queda nos últimos 3 anos que reflete muito esse aumento do dólar, principalmente nos últimos 3 anos de economia. Então é importante frisar isso, que a companhia ela vem sofrendo bastante em relação a maiores custos de produção, principalmente que grande parte da matéria-prima dela, que é o trigo, é importada e a gente não tem essa operação no Brasil. Tem pouquíssima plantação de trigo, onde é vinculado muito mais na região sul, porém o Brasil ele não é um grande produtor de trigo. E agora eu trago para vocês um pouco sobre o volume de produção. A gente vê uma manutenção desse volume ao longo dos últimos anos, principalmente pela questão de um setor em que ele não demanda grandes crescimentos, já é uma demanda mais madura e a companhia não tem a necessidade de investir em maiores volumes de produção, principalmente porque a gente só vai ver um aumento de volume caso a companhia roube mercado dos concorrentes. Em relação ao lucro líquido, a gente vê naquela mesma batida dos últimos 3 anos. A companhia ela chegou num ápice de 844 milhões de lucro líquido em 2017 e a gente vê uma queda nos últimos 3 anos, impactado principalmente por maiores custos financeiros e também custos de produção. Esse é um ponto importante de frisar, que a companhia ela vem sofrendo nos últimos anos, porém ela é uma companhia com histórico, ou seja, ela apresenta 60 anos de operação. A gente sabe que a companhia já passou por altas de dólar, quedas de dólar, e eu acredito muito que ela vai conseguir passar por essa alta recente, claro, adequando a operação, procurando maiores faturamentos em exportação, para ela conseguir fazer a manutenção desses níveis de lucro líquido acima de 700 milhões de reais todos os anos. Agora que eu passei um pouquinho mais sobre os números da companhia, vou falar um pouquinho mais sobre o trigo, que é a matéria-prima principal de produção da M. Dias Branco. Isso influencia diretamente no resultado da companhia e se a gente quiser entender um pouco mais sobre ela, com certeza a gente vai precisar entender melhor sobre o mercado do trigo. Dentre um overview geral sobre essa matéria-prima específica, os estoques finais estão concentrados principalmente na China. Ela detém 51% dos estoques, os Estados Unidos detêm algo próximo de 10% dos estoques dessa matéria-prima, além de outros locais como Índia, União Europeia e Rússia. Então a gente vê que grande parte dos estoques do trigo está alocado na China, Estados Unidos, Índia, União Europeia e Rússia. Em relação ao Brasil, a produção de trigo por aqui ainda é muito baixa em relação aos principais produtores mundiais. Importante frisar que essa produção ela teve um aumento nos últimos anos, principalmente impactado pelo aumento de produtividade e não em relação à área plantada. A gente vê aqui que as condições climáticas não são as melhores possíveis para a produção de trigo no país, já que essa é uma cultura de inverno e não de verão. E a gente vê também solos que não são muito propícios a essa produção, além de que o trigo plantado por aqui não tem a melhor qualidade, principalmente por não ser muito adequado em relação à cultura de inverno e também aos solos. A gente vê uma produção maior no sul do país, onde a gente consegue ter um inverno mais rigoroso, porém isso com certeza não supre a demanda que a M. Dias tem em relação a esse produto. No mundo são cultivados mais ou menos 17 milhões de hectares de trigo todos os anos. No Brasil, esse número é próximo de 2 milhões de hectares, representando menos de 1% da produção global desse grão. Por esse motivo, o volume de importação de trigo cresceu mais ou menos 40% todos os anos. Imaginem o custo financeiro que a companhia ela tem de relação de fazer proteção cambial dessas importações e também a qualidade da parte financeira da companhia é super importante para conseguir manter níveis ajustados de proteção cambial com essa alta do dólar. Hoje, o Brasil está em 4º lugar em relação aos maiores importadores do grão. O maior exportador é a Argentina, representando grande parte do volume importado do país. Agora que eu expliquei um pouquinho mais sobre o mercado do trigo, vamos entrar nos números da M. Dias em relação a essa matéria-prima para explicar um pouquinho mais sobre qual é a estratégia
da companhia para aquisição do grão. Trazendo um histórico do preço médio de aquisição do trigo pela M. Dias versus o preço de mercado, a gente vê que geralmente ela consegue melhores preços em relação às cotações atuais de mercado. A gente pode ver isso principalmente pelos grandes volumes de compra que ela faz e também por uma questão de níveis mundiais de estoques, ou seja, dependendo de como é a produção no mundo, os preços eles aumentam e consequentemente a companhia ela tem um planejamento de compra que ela vai se ajustando conforme a produção aqui no Brasil. Um gráfico super interessante que eu trago aqui para vocês é quanto que o trigo representa de porcentagem da receita líquida da companhia. Esse número ele aumentou em 2018, principalmente para a questão do aumento do dólar e do trigo ficar cada vez mais caro. E a companhia, de certa forma, não conseguir repassar esse aumento do custo do grão para os produtos finais na ponta final do consumidor. Trocando um pouco agora, trago para vocês um pouco mais sobre as vendas por regiões. Como eu disse no início do vídeo, a companhia ela tem uma grande presença na parte Nordeste, que é onde a companhia nasceu, onde está sediada toda a diretoria. Então é um ponto super importante trazer. Ela é muito dependente da região Nordeste e à medida que as operações elas vão crescendo e a companhia vai amadurecendo, ela quer entrar mais forte, principalmente na região Sul e Sudeste, onde são grandes mercados e onde há maior poder aquisitivo para marcas com maior margem. Então pessoal, passei para vocês aqui um pouquinho mais dos números da M. Dias, entrei também no mercado de trigo, expliquei para vocês como que funciona esse mercado e como que ele impacta diretamente as operações da M. Dias aqui no país. Em relação aos pontos positivos dessa análise, a gente pode ver que é um mercado super maduro, ou seja, um mercado com consistência, um mercado com histórico, um mercado que ele não vai cair 30% em questão de trimestres. Então, para quem procura dividendos, consistência, uma empresa mais segura, digamos assim, óbvio que em renda variável não existe nada seguro, mas é uma companhia que ela tem um histórico que ela não vai ter grandes movimentações ao longo dos anos. Em relação aos pontos negativos, a gente vê um mercado com fácil entrada, altíssima concorrência, também uma briga por preço muito forte, principalmente porque há muitos players nesse mercado, e também uma realidade nos últimos anos é a questão de dólar alto para fazer a importação do trigo. Então, esses são pontos que vêm impactando muito o lucro líquido da companhia e não é só a M. Dias, é também em relação a outros players do mercado. Trago para vocês aqui uma questão de tanto pontos positivos quanto pontos negativos e aí cada um vai decidir se vale a pena ou não, na visão de um holder, fazer um investimento nessa companhia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. É super importante para receber o conteúdo em primeira mão. Espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Bons investimentos e até o próximo vídeo.